Fala pessoal, tudo jóia? Nascido em uma família onde o conhecimento sempre se fez presente dentre os seus irmãos, ele escapou de ter um nome mais filosófico. O eterno terror do Morumbi, Raí. Raí Souza Vieira de Oliveira nasceu no dia 15 de maio de 1965 em Ribeirão Preto, no estado de São Paulo, aqui no Brasil. Jogava como um meia. Dona Guiomar e seu Raimundo eram funcionários públicos federais e, vez ou outra, se mudavam por conta do trabalho. O patriarca da família era um apaixonado pelos trabalhos de Platão, filósofo e matemático do período clássico da Grécia Antiga. Devido a isso, os três irmãos mais velhos do nosso doutrinador eterno de hoje foram registrados como Sócrates, Sóstenes e Sófocles. Assim como os três primeiros filhos do casal, Raimundo, o quarto filho, também nasceria em Belém, na capital do Pará. Mais uma vez, devido ao trabalho, a família teve que se mudar para Ribeirão Preto, onde nasceu Raimar, o quinto filho. O casal estava para ter o sexto e, querendo seguir a mesma lógica dos três primeiros, o senhor Raimundo queria que ele se chamasse Xenofonte, outro filósofo e discípulo de Sócrates. O interessante é que, apesar de Dona Guiomar conseguir mudar a cabeça do marido, de certa forma Raí seria discípulo de Sócrates. Um fato interessante é que, apesar de jogar futebol na rua, nas peladas com os amigos, seria com a bola laranja que ele começaria a competir. Entre seus 12 e 14 anos de idade, Raí atuaria pela Recreativa de Ribeirão Preto, onde jogava basquete, inclusive conquistando um vice-campeonato num torneio local. Quando ele tinha seus 15 anos de idade, um amigo de infância que jogava na base do time de futebol do Botafogo disse a ele que o Botinha faria uma peneira e que seria bacana ele participar, mesmo que o futebol não lhe saltava aos olhos. Raí acabou passando e assim, em 1980, ele passaria a fazer parte da base do clube de sua cidade. Sócrates, o seu irmão mais velho, já era um dos melhores jogadores do Brasil, porém Raí não mencionava seu irmão mais famoso e procurou seguir o seu caminho. A sua primeira aparição na TV foi na final da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 83, que curiosamente teve a sua final no dia 18 de dezembro do ano anterior. Naquela partida não teve jeito, as comparações com o famoso irmão passaram a ser ainda maiores, nada que Raí não gostasse, afinal, quem não ficaria feliz em ser comparado a um dos melhores meias da história do futebol brasileiro? Em 1984, seria promovido ao profissional, porém apenas no ano seguinte ele passaria a ter mais oportunidades. Em 1986, o atleta foi emprestado para a Ponte Preta de Campinas. Em 1987, ele retornaria ao Botafogo e, após uma partida contra o Corinthians, onde Raí fez 3 gols, o Timão tentou de tudo para levá-lo ao Parque São Jorge. Porém, ainda no mesmo ano, o São Paulo Futebol Clube assegurou a sua contratação. Demorou um pouco até que Raí pudesse estrear pelo tricolor paulista, e no dia 18 de outubro do mesmo ano, ele atuaria pela primeira vez com o manto soberano, na derrota por 1-0 para o Grêmio. A paciência seria mais uma vez posta à prova, e em 1989, o primeiro título como profissional chegaria. Após ter derrotado o Bragantino por 3-0 no placar agregado, no dia 28 de junho, São Paulo e São José fariam a finalíssima do Paulistão. André Luiz, zagueiro do São José, faria um gol contra, e para o jogo de volta, o São Paulo jogava com o regulamento debaixo do braço. Os 97.965 espectadores viram um 0-0 persistente até o apito final, e assim, o Clube do Morumbi conquistou o seu 16º título estadual e Raí ergueu seu primeiro troféu. Em 1990, o vice-campeonato brasileiro teve um gosto amargo, porém no ano seguinte as coisas mudariam um pouco. Tele Santana e seus comandados pressionaram o Bragantino e na primeira partida da final, Mário Tilico faria o gol solitário do São Paulo. No dia 9 de junho, o empate em 0-0 definiu o campeão brasileiro e Raí e seus companheiros conquistaram o maior troféu do futebol brasileiro, o que marcou a terceira conquista tricolor. No Morumbi, com mais de 105 mil pagantes, Raí faria o gol salvador aos 20 minutos do segundo tempo. Com o jogo indo para os pênaltis, a sorte estava praticamente lançada. Com a estrela do monstro Zete brilhando, o São Paulo conquistou a América pela primeira vez em sua história, e Raí alcançava os céus, porém o ano ainda não havia terminado. Como fora campeão da Libertadores, o time brasileiro viajaria ao Japão para a disputa do Mundial de Clubes. Apesar de sair perdendo após o gol de Stoichkov, os catalães do Barcelona não conseguiriam segurar o ímpeto brasileiro e 15 minutos depois, Raí já havia empatado a partida.
No segundo tempo, o jogo permaneceu bem nervoso, mas todo erro não seria perdoado, e aos 33 minutos da segunda etapa, coube a Raí fazer um dos gols mais importantes da história do soberano, e o clube, que já havia pintado as Américas de vermelho, preto e branco, pintava o mundo com as cores do clube campeão mundial. Nenhum casamento é para sempre, e as asas de Raí estavam prestes a baterem em outros gramados mundo afora. Ainda no ano de 1993, Raí levaria sua leveza, sua maestria e sua técnica à França e assinaria com o Paris Saint-Germain. Pelos Rouge et Bleu, mal chegou e sua temporada de estreia já levantaria o primeiro de 7 troféus. Fechando 59 pontos, 13 à frente do vice-campeão, o Paris Saint-Germain conquistaria sua segunda Ligue 1 na história e o brasileiro começaria com o pé direito. Vendo que a sua carreira estava chegando ao fim, nada mais justo do que retornar para a verdadeira casa, e assim Raí o fez, e em 1998 estava o terror retornando ao Morumbi. No dia 22 de julho de 2000, Raí jogaria sua última partida profissionalmente, e ali o terror do Morumbi saía dos gramados para entrar de vez na história de um dos maiores clubes do mundo. Pela seleção brasileira, conquistaria o ouro pan-americano em 87, e no mesmo ano seria convocado pela primeira vez para a seleção principal. Das 51 partidas em que atuou pela seleção, sem dúvidas as passagens mais marcantes foram as da Copa de 94. Raí foi titular e capitão nos 3 primeiros jogos da seleção na Copa dos Estados Unidos, que no dia 17 de julho, Raí e companhia disputariam o maior troféu do futebol mundial contra a seleção italiana. A seleção brasileira conquistaria o seu 4º título mundial de futebol masculino. Valeu, amigos, por terem ficado conosco até agora. Tomara que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu joinha, se não for inscrito, se inscreva e não se esqueça de ativar o sino das notificações. Sempre deixe o seu comentário sobre o nosso trabalho, o que está bacana, o que precisamos melhorar. A sua opinião é o que nos ajuda a seguir sempre adiante, beleza? Abraços a todos, até o próximo vídeo e tchau!